21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e estou recebendo agora o Dr. Rafael Moreira, que ministrou a sua palestra com a seguinte temática: áreas de preservação permanente e urbanização, ocupações irregulares, proteção legal e tutela jurisdicional. Doutor Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar com os nossos amigos aqui no canal do YouTube do Planeta Verde. E eu gostaria de perguntar inicialmente qual foi a sua abordagem na palestra dessa edição do Planeta Verde. Tá certo, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Minha abordagem, então, se dividiu em 3 tópicos, basicamente. O primeiro deles eu falo sobre a realidade brasileira das ocupações em APPs urbanas, áreas de preservação permanente urbanas, decorrente da expansão urbana desordenada que nós temos percebido no país, os danos que isso provoca e as causas dessa ocupação. E ali eu coloquei as causas principais: déficit habitacional, especulação imobiliária, entre outras. No segundo tópico, eu trato da parte da proteção constitucional e legal de áreas de preservação permanentes, áreas de preservação permanente em zonas urbanas, se aplica ou não se aplica, os limites do Código Florestal, entre outras questões. E, por fim, mais especificamente, então, da tutela jurisdicional, questões práticas e os desafios que acabam se impondo aos juízes e aos demais operadores do direito na jurisdição ambiental, quando são julgados conflitos ambientais relacionados com essa temática. Bom, a pergunta vai, então, sobre o segundo ponto da sua fala, doutor Rafael, porque, afinal de contas, há uma discussão se as áreas de preservação permanente, aqueles limites e metragens, são ou não aplicáveis às cidades, à área urbana. Essa é uma discussão muito recorrente, então eu gostaria de ouvir, né, a sua opinião, se são aplicáveis ou não às APPs urbanas. Muito bem, existe uma certa controvérsia com relação a isso, se os limites definidos no Código Florestal para as áreas de preservação permanente poderiam não se aplicar às zonas urbanas, ou se isso deveria ser deixado ao alvitre do município. Muito bem, eu entendo que se aplicam, sim, e na mesma linha majoritária da jurisprudência e da doutrina também, porque é necessário exercer que é uma lei federal, e é isso, enfim, falei de maneira mais aprofundada também, que essas questões, pelo menos de proteção mínima, e também, como foi falado bastante, a questão da intangibilidade do bem ambiental, pelo menos uma proteção mínima, essencial, funções essenciais das APPs devem ser mantidas. E aí caberia, então, algumas peculiaridades, aí sim, serem tratadas pelos municípios. Bom, e com relação à tutela jurisdicional, o senhor mencionou que trouxe alguns exemplos, né, durante a sua palestra. Quais foram esses exemplos? Certo. Bom, eu trouxe diversas questões. Basicamente, eu poderia dizer que existem 2 grandes gargalos na jurisdição ambiental relacionada, não só à jurisdição ambiental relacionada a essas questões, mas com toda a jurisdição ambiental, que seria o primeiro deles relacionado ao cumprimento e o segundo à prova. E o cumprimento se subdividiria em 2 casos: o cumprimento das liminares, que é muito complicado, às vezes, e também o próprio cumprimento da sentença. É muito difícil, às vezes, que os municípios, e tratando especificamente das APPs, loteadores e ocupantes, cumpram a decisão judicial. Os instrumentos previstos hoje não têm sido suficientes para isso. E outra questão também é da prova. Eu trago outras questões também, uma delas que é bastante dramática, que é a questão do conflito entre meio ambiente e direito à moradia. E aí, como resolver, como solucionar isso no bojo de um processo judicial, é o que eu acabei tratando, enfim, de maneira mais aprofundada. Bom, doutor Rafael, eu tenho feito uma pergunta a todos os conferencistas que nós temos a oportunidade de entrevistar aqui no nosso canal, sobre o que nós estamos passando no nosso país neste momento, né? A comunidade jurídica, reunida aqui em São Paulo, no Congresso do Planeta Verde, tem colocado aí as discussões jurídicas, os avanços, os óbices, mas temos também o ambiente político, que, neste momento, tem como intento, como propósito, flexibilizar a legislação ambiental. Então, essa pergunta é não ao juiz federal, mas sim, né, ao cidadão Rafael, a sua opinião sobre o que nós estamos passando no nosso país, como um projeto de emenda constitucional que pretende aí
de alguma forma, flexibilizar o estudo prévio de impacto ambiental. Eu estou usando reiteradamente essa palavra, porque, de fato, é mesmo a flexibilização, e eu diria até mesmo aí encerrar o licenciamento ambiental nos termos que nós conhecemos atualmente. Então, eu gostaria da sua opinião sobre esses aspectos. Essas questões, todas essas propostas de flexibilização da proteção ambiental de forma geral, de maneira geral, devem ser, em primeiro momento, devem ter a nossa atenção, a atenção de todos os estudiosos de direito ambiental, mas não somente de toda a sociedade e da mídia, primeiro no momento político. Realmente isso deve ser feita uma análise mais aprofundada, até mesmo uma análise, digamos, dos impactos dessas decisões que serão tomadas lá no âmbito do legislativo, mas também nós não podemos esquecer que é necessário reforçar e ficarmos atentos também com a atuação dos órgãos de controle, como é o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc., para que essas alterações que eventualmente venham a ser concretizadas não acabem gerando uma situação até mesmo de inconstitucionalidade, como, por exemplo, a possibilidade de intervenções em APPs que acabam suprimindo a sua razão de existir, ou outras questões mais que acabam gerando danos ambientais mais amplos, enfim, diversas outras questões. Tudo isso, claro, depende do caso concreto, de cada instrumento que for utilizado, e essa questão do licenciamento também, como consta na Constituição, e também uma discussão que provavelmente o Supremo vai ter que enfrentar, é se essa flexibilização ou supressão, enfim, seja como for, do estudo do impacto ambiental não violaria uma cláusula pétrea, que seria o direito fundamental ao meio ambiente. Isso é uma questão que o Supremo ainda vai enfrentar, com certeza, e os juízes também, provavelmente, no exercício do controle difuso de constitucionalidade. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua entrevista, agradeço, e fica o convite a você para que possa acompanhar as entrevistas que fizemos aqui nessa edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.